E aí, galerinha do mal, aqui é a Cacaju e hoje tô vindo aqui pra desabafar um pouco. Sendo muito honesta, eu olho pros meninos de hoje e, sinceramente, eu sinto dó. Mas dó de verdade, não é porque eles são fracos, não, muito pelo contrário, é porque eles cresceram numa sociedade que simplesmente não permite mais que eles sejam homens. Uma sociedade que sufoca, que humilha, que faz questão de colocar na cabeça deles desde muito cedo que qualquer tentativa de buscar sua própria natureza é errada. Hoje em dia, parece que qualquer traço de masculinidade virou defeito. E eles percebem isso muito cedo. Basta um garoto querer ser mais forte, querer ter postura, segurança, firmeza, que já começa o julgamento. Vem aquele olhar torto, aquele deboche, aquele rótulo. Ih, olha lá o macho escroto. Se ele demonstra atitude, se toma frente, se assume um papel mais ativo, pronto. Já virou o tal do hétero top opressor. E olha que curioso, se ele tenta fazer o oposto. Se tenta ser carinhoso, atencioso, presente. Aí ouvem que ele é gado, que é trouxa, que tá se rebaixando. É um jogo sujo, onde qualquer movimento que ele faz, qualquer direção que escolha, leva para o mesmo lugar, o erro. Tá errado simplesmente por ser homem. E se por acaso ele decide não jogar esse jogo, se não aceita se rebaixar, se não abaixa a cabeça, se não aceita abrir mão da própria essência, então vem outro rótulo. Ah, é macho alfa falido, frustrado, escroto. Parece piada, mas não é. É um roteiro social montado para esmagar, para humilhar, para fazer esses meninos terem vergonha da própria natureza. E eu pergunto, como é que alguém cresce assim? Como é que alguém se desenvolve se desde cedo tá ouvindo que o simples fato de ser homem já é um problema, uma falha, quase um defeito de fábrica? E aí começa aquele pedágio psicológico. Eles vivem tentando se enquadrar, se moldar, se espremer para caber no molde que nunca vai ser feito para eles. Porque se tentam se afirmar, são massacrados. Se tentam agradar, são pisoteados. E se simplesmente querem viver de acordo com a própria natureza, buscando ser fortes, responsáveis, líderes, protetores, aí são atacados, ridicularizados, desumanizados. O jogo é tão desonesto que ele não tem saída. É perder por qualquer lado. E é muito claro que isso não vem da nossa cultura, não vem das nossas raízes. Isso não é coisa do povo brasileiro, da nossa história, da nossa construção como sociedade. Isso é coisa importada, trazida de fora, de uma cultura completamente artificial, de gente que vive em bolha, que se alimenta de rede social, de influencer surtado, de série de streaming, de gente que nunca construiu uma família, nunca criou um filho, nunca sustentou ninguém além do próprio ego. E olha, não é difícil ver isso acontecendo, é só olhar em volta. Uma geração inteira de adolescentes que não sabem mais quem são, que vivem sem referência, agindo e julgando através de um script pronto do que se deve fazer, falar e até pensar. Muitos sem pai, outros com pai ausente, outros com pais que já foram engolidos por esse mesmo sistema que destruiu eles. E o que o mundo oferece para esses meninos? Vício em prazeres rápidos, vídeos inapropriados para sua idade desde bem cedo, alimentos processados, ideologias perversas e leis que estão contra eles, simplesmente por terem nascido homens. Eles crescem ouvindo que ser homem é errado, que querer ser forte é errado, que ter disciplina, responsabilidade, que ser firme é errado e que ser doce é ser gado. E quando eles não sabem mais quem são? Quando se revoltam? Quando se isolam? Quando simplesmente desistem? A mesma sociedade que destruiu eles ainda tem a cara de pau de apontar o dedo e dizer: a culpa é sua. E para de reclamar, que homem não pode reclamar. A maior loucura de tudo isso é que a sociedade cobra dos homens exatamente aquilo que ela mesma não permite que eles sejam. É uma contradição que chega a ser doentia. Toda hora se fala que querem homens fortes, responsáveis, maduros, que protejam e que liderem. Mas na prática, basta um menino começar a desenvolver qualquer uma dessas qualidades que ele imediatamente se torna alvo. A patrulha vem no mesmo instante. Os rótulos aparecem como se estivessem prontos na prateleira. Macho escroto, heterotop, opressor, controlador e por aí vai. Só que essa hipocrisia não para no discurso.
ela se estende para muito além. E quem acha que isso fica só na boca da militância precisa abrir o olho. A coisa é muito mais suja do que parece. Existe uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Quem realmente sofre mais violência no Brasil? Quem é que tem o CPF cancelado todo santo dia nesse país, seja na bala, na faca ou na pancada? A resposta é simples, clara e brutal. São os homens. E não é pouco não, é esmagadora a diferença. De acordo com os dados oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 91% das vítimas de homicídio no Brasil são homens. Isso mesmo, 9 em cada 10 pessoas que têm o CPF cancelado na base da violência são homens. E não é qualquer homem, são, em sua maioria, homens jovens. Se o papo fosse realmente proteger quem mais sofre violência, quem você acha que deveria ter uma lei específica de proteção? Era para ser o homem, usando essa lógica desigual, na qual eu não concordo. Mas onde está essa lei? Qual é o nome dela? Qual é o artigo do Código Penal que garante proteção especial para o homem que sofre violência? Eu te conto, não existe. Zero, absolutamente nenhuma lei no Brasil foi criada para proteger homens. A Maria da Penha é um símbolo perfeito dessa balança quebrada. Na teoria, ela foi feita para proteger mulheres de violência doméstica, o que é uma causa justa e correta. Mas na prática, ela se tornou uma ferramenta jurídica que simplesmente trata o homem como culpado antes de qualquer prova, antes de qualquer investigação. E detalhe importante, a lei protege exclusivamente mulheres. Se uma mulher agride fisicamente, psicologicamente, financeiramente ou moralmente um homem, sabe qual proteção ele tem? Nenhuma! A única opção é procurar a justiça comum, enfrentar uma fila de anos, processos que não dão em nada e que todo mundo sabe que são ignorados na prática. Enquanto isso, qualquer mulher que faça uma simples acusação sem apresentar uma única prova sai da delegacia com medida protetiva na mão. O homem é colocado para fora de casa na mesma hora, pede o convívio com os filhos e vira um fantasma social. A palavra dela basta. E se depois descobrem que era mentira, que foi armação, que nunca aconteceu? Não muda nada. O estrago já foi feito. Ele já perdeu trabalho, reputação, acesso aos filhos e a própria vida. E ninguém é responsabilizado por isso. Quando um homem cancela o CPF de uma mulher, o que é obviamente um crime gravíssimo, a pena é automaticamente agravada. E isso vira o que chamam atualmente de feminicídio. Agora, se uma mulher faz o mesmo com um homem, sabe como a justiça trata? Como homicídio simples, sem agravante. E a do homem, segundo a legislação brasileira, vale menos. Isso não é interpretação, está escrito no Código Penal, aprovado, sancionado e funcionando. E não venha me dizer que isso existe para proteger quem mais sofre violência, porque isso simplesmente não é verdade. Dados não mentem. Quem mais morre no Brasil é homem. Será mesmo que a vida de um homem vale menos? Será que a dor da mãe que perde um filho homem é menor do que a dor da mãe que perde uma filha mulher? Porque é exatamente isso que essa lei está dizendo na prática, e ninguém fala sobre isso. E como se tudo isso não fosse suficiente, ainda existe a máquina de moer homem, que é o sistema de pensão. Quase 100% das vezes, a guarda vai automaticamente para a mãe. Isso é fato. Guarda compartilhada no Brasil é praticamente uma piada de mau gosto. Na teoria, ela existe. Na prática, a mãe fica com os filhos e o homem paga. E se não pagar? Prisão. E não é metáfora, é prisão de verdade. Prisão civil. E detalhe importante, no Brasil, prisão por dívida só existe para pensão alimentícia, para mais nada. Só isso. Agora vem a cereja do bolo, que é a tal da pensão afetiva. Isso mesmo, você se relaciona com uma mulher que já tem filhos de outro cara. Você convive, leva na escola, paga lanche, cria vínculo, se torna uma referência na vida daquelas crianças. Aí o relacionamento acaba e o que acontece? A justiça pode te condenar a pagar pensão para o filho que não é seu. E não, você não é pai biológico, não registrou, não adotou, mas se um juiz entender que você foi uma figura paterna, parabéns. Você ganha uma dívida até os 18 anos da criança. E agora me responde. Que incentivo um homem tem hoje para se envolver?
para formar família, para assumir papel de padrasto, de cuidador, de parceiro. Nenhum, absolutamente nenhum. O sistema não só não protege ele, como ainda transforma qualquer ato de cuidado em um passivo jurídico, vira uma dívida vitalícia. Tudo isso só funciona porque a mídia cumpre muito bem o seu papel de reforçar essa narrativa desde cedo. E quem acha que isso é coisa que começa na fase adulta está completamente enganado. Isso começa lá atrás, na infância, na adolescência, na hora que esse menino está começando a se entender, a se descobrir, a formar a sua identidade. Basta ligar qualquer série, qualquer desenho, qualquer filme, qualquer propaganda atuais aqui no Ocidente e o roteiro é sempre o mesmo. A figura masculina forte, poderosa, eficiente é imediatamente colocado no papel de vilão. Ele é o agressivo, o problemático, o controlador, o que deve ser evitado, combatido, desconstruído. E se ele não entra nesse papel, então sobra para ele apenas mais um arquétipo, o do palhaço. Aquela figura masculina bobão, atrapalhado, imaturo, uma criança grande que não sabe fazer nada, que não serve para nada, além de ser piada. Aquele personagem que vive tomando bronca, sendo corrigido, sendo ensinado por todo mundo, especialmente pelas meninas, que na narrativa atual são sempre mais inteligentes, mais maduras, mais responsáveis e muito mais capazes. O menino que cresce assistindo isso aprende na prática que não existe espaço seguro para ser homem. Que não existe caminho onde ele possa desenvolver força, liderança, proteção, responsabilidade, honra. Porque quando ele tenta fazer isso, ele é punido, ridicularizado, chamado de tóxico, opressor ou simplesmente tratado como um inútil, um bobalhão sem valor. E pode colocar o chapeuzinho de alumínio, mas isso não é acidente. Isso não é descuido. Isso é construção. Isso é projeto. Isso é uma engenharia social extremamente bem articulada que trabalha para apagar a identidade masculina desde a infância. Isso está sendo empurrado diariamente no celular, no tablet, na TV, na escola, nas redes sociais, na cabeça dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos mais novos. E sim, isso tem consequência direta na formação deles. E sabe por que fazem isso? Porque gente fraca é mais fácil de controlar. É simples. Uma sociedade cheia de homens fortes, confiantes, que sabem quem são, que sabem proteger, que sabem liderar, que sabem dizer não, é uma sociedade que não aceita qualquer coisa. Não aceita tirania, não aceita abuso de poder, não aceita ser manipulada. Por outro lado, uma sociedade onde os homens foram desconstruídos desde crianças, onde os meninos crescem sem coragem, sem missão, sem identidade, vira uma sociedade fácil de dominar. Uma sociedade onde ninguém protege ninguém, onde ninguém luta por nada, onde todo mundo está ocupado demais tentando agradar, tentando se encaixar, tentando não ser cancelado. Se você quebra o homem, você quebra a família. E se você quebra a família, você quebra a última estrutura de resistência que existe na sociedade. Porque família forte cria filhos fortes. Filhos fortes crescem e não aceitam ser massa de manobra por governos, por corporações, por sistemas. Eles questionam, eles se rebelam contra a injustiça, eles protegem o seu. E para deixar mais claro, hoje é mais vantajoso para a mulher estar solteira do que casada. Ela recebe pensão garantida pelo próprio Estado, que obriga o homem a pagar, nem que seja na base da ameaça de prisão. Além disso, somos benefícios, auxílios e vantagens que vêm do governo. Na prática, o homem é inútil. A aliança dela não é mais com um parceiro, é com o Estado. O Estado virou um novo provedor. E quanto mais fraco for o homem, mais forte fica esse controle. Porque homem forte significa menos dependência, menos obediência e mais liberdade. E é exatamente isso que eles não querem. E quem acha que isso não tem consequência está simplesmente se iludindo. Esses meninos que hoje estão crescendo sem nem saber se podem ser homens, estão sendo treinados para não saber quem são.
São garotos que não têm mais referência. Não sabem se podem ser fortes, se podem liderar, se podem proteger alguém, ou se isso é algo que vai fazer eles serem atacados, humilhados e cancelados. E o que você acha que acontece com uma geração inteira de garotos que cresce assim? O que acontece quando o menino não aprende a ser homem? O que acontece quando ele cresce sem missão, sem responsabilidade, sem entender que ele foi criado desde sempre para proteger, para liderar, para sustentar, para ser suporte da própria vida, da própria família e da sociedade? A resposta é simples e dolorosa. Você tem uma geração de adolescentes quebrados, garotos ansiosos, deprimidos, confusos, sem força, sem identidade, que tornam o mundo pior. E é por isso que eu falo, sem medo. Eu realmente tenho dó dos meninos de hoje, porque eles estão crescendo em um mundo que não quer que eles sejam homens. Um mundo que faz de tudo para quebrar, humilhar, enfraquecer e transformar eles em qualquer coisa, menos no que eles nasceram para ser. E se ninguém tiver coragem de falar isso, essa geração vai ser simplesmente engolida por esse sistema. E não é só minha opinião, são dados. No Brasil, mais de 76% de quem se auto-churrasca são homens. Homens são também quem mais sofre de depressão, de ansiedade, de solidão e de abandono emocional. São mais de 91% das vítimas de homicídio no país. São a maioria absoluta dos moradores de rua, dos cancelamentos de CPF no trabalho e dos acidentes fatais no geral. Homens estão literalmente sendo apagados da sociedade. E ninguém fala sobre isso, pelo contrário, fazem piada, apontam, culpam e seguem fingindo que não veem. Se isso fez sentido pra você, se você entende a gravidade do que a gente conversou aqui, eu te peço uma coisa. Curte esse vídeo e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Joga no grupo da família, no grupo dos amigos, recomenda para o seu youtuber favorito, nas redes vizinhas, onde for. Porque, infelizmente, esse tipo de conversa não chega nas pessoas pelos meios comuns. E só quem está disposto a espalhar essa verdade pode realmente fazer alguma diferença. E já deixo claro, esse canal existe para falar o que precisa ser dito, abrir os olhos e mostrar as verdades que muita gente esconde. Então se prepara, porque daqui pra frente vem muito mais. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo.